Olá, começa agora mais um programa TV Secor, que você acompanha aqui todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br, agora também em www.secor.org.br e pelo canal 6 da NET. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Concessionárias de Veículos, ele que também é presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social, José Elias de Góes. Tudo bem, Góes? Bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia aos internautas, a todos os que assistem ao programa. E é um prazer mais uma vez estar aqui de volta para poder falar dos problemas diversos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pois é, o Góes é nosso convidado aqui sempre que a gente precisa falar sobre saúde do trabalhador. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também do Sinecovel, do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Veículos, que recentemente fechou acordo, mudando inclusive esse ano o sindicato patronal com quem negocia, né, Góes? Exatamente, nós negociávamos já há 18, 20 anos com o sindicato do Sincodiv, né, o sindicato das concessionárias, representante dos concessionários lá em São Paulo, e durante esse período nós tivemos uma série de problemas, né? Primeiro, como fui direção da CUT, tive uma boa formação em negociação coletiva, nós não negociávamos os interesses dos trabalhadores aqui da nossa região de forma individualizada, né? Nós assinávamos junto com a federação, com mais 61 sindicatos. Então, cada sindicato tem a sua atuação em sua região. Então, nós até poderíamos, né, conquistar ainda mais, mas em consequência de assinarmos num grande conjunto de sindicatos, às vezes algumas reivindicações, alguns direitos ficavam prejudicados. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, o ano passado nós assinamos nossa convenção com 9,5% de aumento, fora os benefícios, que a nossa convenção é uma convenção, modéstia à parte, rica, né, até mesmo porque o setor comercializa um bem de consumo caro, que é automóvel. São né? Valores altos. Valores altos, né? E valores diferenciados. E nós conseguimos 9,5% o ano passado, e esse ano, mesmo com a redução de IPI, mesmo com o faturamento que as concessionárias tiveram, né, em relação à redução do IPI com a facilidade do crédito e a isenção do IPI, esse ano nós fomos totalmente surpreendidos com 8%. Quer dizer, não tem lógica, né? A inflação até ficou relativamente na média, mas nós poderíamos ter avançado mais. Então, esse poder de negociação, né, através das nossas tradições convencionais que os sindicatos têm, os seus métodos, os seus instrumentos de convencimento dos trabalhadores e até mesmo podendo dialogar com os empregadores, nós não podemos, não tivemos a oportunidade de nos utilizarmos desses métodos. E aí nós tivemos que assinar balizado nesses valores de São Paulo. Embora esse ano nós tivemos a modificação, nós tivemos a felicidade de assinar aqui com o Jurandir Paes, que é do Sindicato do Comércio Varejista, que aí também representa. E é tão correto e justo que ele representa, que eu já assino há 5 anos com o sindicato patronal, aqui do Jurandir Paes, o Sindicato do Comércio Varejista, de automóveis usados. Então não existe razão para você representar um setor. Você representa novos e usados. Automóveis é automóvel, seja em que condição ele esteja, seja novos ou seja usados. Então, esse ano nós assinamos com o Sindicato do Comércio Varejista e foi uma negociação razoável. Tivemos até avanço. Como é que foi essa negociação? Quais avanços você avaliou aí que teve nesse período? Olha, o avanço que nós percebemos que foi muito produtivo e foi muito favorável à categoria é aquilo. Por exemplo, todos os anos, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato Sincodiv, né, ele cria um impasse nas negociações justamente com o propósito de retardar, que a nossa database é 1º de outubro, e nós já chegamos a assinar, para você ter a ideia, o ano passado, em decorrência de um impasse que teve nos trabalhos aos domingos, nos setores de vendas e nos trabalhadores que apoiam esse setor de vendas aos domingos e feriados, nós tivemos um impasse onde o sindicato patronal realizou 2 assembleias distintas. Ora, se nós somos um conjunto a nível estadual, por que fazer 2 assembleias distintas? Realizou uma assembleia
Assembleia, que representava os interesses da capital, aonde os trabalhadores, já era um anseio dos trabalhadores muito forte em não trabalhar os domingos ou trabalhar de forma regulamentada, e eles disseram o seguinte: Osasco continua trabalhando todos os domingos e feriados, e São Paulo trabalha um domingo sim e um domingo não. Então nós resistimos, fizemos assembleias, reuniões com os vendedores nas concessionárias, e o propósito dele foi esse: nós queremos seguir a linha de São Paulo. E depois de muita luta, depois de muito... Nós fomos assinar a convenção em maio, para você ter uma ideia. Nossa, vários meses depois. Vários meses. Mas aí existe um grande problema. Esse impasse, ele é criado justamente, né, você cria dificuldade para favorecer o setor dos empregadores. Por quê? Porque quando você assina em outubro, você está justamente tendo que pagar, o setor empregador tendo que pagar o retroativo. Então ele tinha esses meses para pagar. E qual é a grande jogada? A grande jogada é uma jogada de má fé. Por quê? Porque esse pagamento do retroativo, ele não tem encargos nem para o trabalhador, que aparentemente parece ser até vantajoso, e nem tem encargos também para o empregador. Quer dizer, no meu entendimento, é uma sonegação de imposto muito grande, e o trabalhador ainda é prejudicado, porque ele deixa de contabilizar esses valores das contribuições para 13º, férias, aposentadoria, que é importante, né? Sem contar que é, no meu entendimento, uma sonegação de impostos, inclusive impostos do governo federal, né? Trata-se de PIS, trata-se de FGTS, trata-se de INSS e mais outros encargos que as concessionárias têm que pagar, e termina sonegando. E nós resistimos, não assinamos, e fomos assinar em outubro, em maio. Você veja o período que nós ficamos. E durante esse período, eu posso aqui falar, que eu sei que os internautas, inclusive muitos do nosso setor que estão aí ligados nesse programa, que tem uma audiência maravilhosa, o sindicato tomou um prejuízo muito grande, porque nós dependemos das contribuições dos trabalhadores. E quando inspira a convenção, as empresas automaticamente deixam de fazer o repasse das contribuições para o sindicato. Felizmente, nós tivemos aí um apoio dos nossos companheiros lá do Sindicato do Comércio, do SECOR, né, no companheiro Neto, companheiro Paulo Luciano, que nos auxiliaram para que nós pudéssemos, pelo menos, pagar nossas contas, pagar advogado, pagar dentista, pagar a menina que trabalha conosco, a recepcionista, quer dizer, nossas despesas. E durante esse período, nós ficamos, né, eu recebo pela minha empresa, né, eu ainda recebi, mas aqueles que dependem do salário pago pela entidade, eles ficaram numa situação muito difícil. Então esses impasses fizeram com que nós, além de não sermos respeitados na questão de nossas decisões, nas cláusulas das convenções coletivas que assinamos com ele, nós já pegamos a convenção pronta, embora nós resistimos também esses anos e conseguimos introduzir na nossa convenção algumas cláusulas que não estão asseguradas, inclusive, no Sindicato de São Paulo. Por exemplo, a questão da contratação de portadores de deficiência. No nosso setor, é o único sindicato que tem assegurado nem convenção. E mais outros setores, mais outros benefícios que são diferenciados, nós conseguimos introduzir com muita luta, entendeu? Mas você falou do SECOR aqui, o Cinecovel nasceu a partir de um entendimento de diferenciação, né, na categoria dos comerciais, né, o Cinecovel. E assim, o negociar novamente com o Esquivor, né, que é o sindicato do varejista, do comércio varejista, é um pouco do retorno à origem aí do Cinecovel? Olha, nós até recentemente fizemos uma discussão, né, em consequência da diminuição do setor, da precariedade, da dificuldade de podermos conceder aos trabalhadores do setor de revenda de veículos novos e usados, a possibilidade até de estarmos fazendo uma reintegração, né, fazendo uma reunificação. Mas ainda está em estudo, né, mas nesse período, o SECOR, né, ele nunca deixou de ser o nosso parceiro, né? Deixou de ser o nosso parceiro porque o nosso relacionamento, nós saímos de dentro do SECOR, né? E não queremos ser um filho pródigo, né? Mas se necessário for, nós estamos negociando aí com o Neto, com o Paulo, com o Luciano e com a diretoria, a possibilidade de nos reintegrarmos novamente, né? De reunificação.
Agora, existem, né, alguns impasses, existem algumas coisas que são peculiaridades nossas, né, assim, das duas diretorias, que nós precisamos ainda lapidar, precisamos discutir, mas nós ainda trabalhamos com os companheiros do Secor e eu sou sincero em dizer que hoje o nosso sindicato depende muito do sindicato dos comerciários para sobreviver, seja na utilização de convênios, né, seja nas participações políticas, né, que o sindicato do Secor é um sindicato que tem uma atuação muito importante aqui na região, um sindicato que tem uma representatividade também muito grande, mas além da amizade, né, que nós construímos com os companheiros lá da diretoria, principalmente o Neto, o Paulo e o Luciano, nós temos assim uma participação direta, né, na questão política. Nós participamos da vida política do Secor e o Secor participa da vida política. Sem contar com as questões sociais que nós utilizamos, colônia de férias, clube, subsídio lá em Biúna. Quer dizer, a nossa categoria se beneficia dos convênios que são firmados tanto com o individual conosco ou com o próprio Sindicato do Comércio de Osasco. Então, o Sindicato do Comércio de Osasco tem sido fundamental para a sobrevivência dos trabalhadores em concessionárias de veículos. Agora, esse mercado aqui na nossa região oeste, aqui em São Paulo, ele parece que está aumentando, né? Nós temos várias novas concessionárias abrindo, esse incentivo com a redução do IPI, que está fazendo com que o brasileiro compre mais veículos, principalmente veículos novos, isso está acontecendo mesmo? Na verdade, as concessionárias, por exemplo, a empresa que eu sou funcionário, a Ricavel Veículos, né, chegou a ter 420 funcionários, 450. Mas com o tempo, as empresas, você sabe que os automóveis hoje são verdadeiras máquinas moderníssimas, né? Com um sistema de navegação, computadores de bordo, tal. Então, a manutenção hoje do automóvel, ela ficou mais técnica do que naquela época em que o trabalhador precisava mesmo de descobrir onde é que estava o defeito. Hoje você introduz, interliga, né, no USB, liga o motor do carro e no sistema já aparece onde é que o carro não está rendendo a sua potência, né, de desenvolvimento mecânico e elétrico. E ali você faz simplesmente reposição de peças, né? Quer dizer, é um novo estágio, o carro cada dia está se tornando mais moderno e as concessionárias, embora tenham crescido aqui na região, né, mas o número de funcionários tem diminuído devido à qualificação. Né? Hoje, para você ter uma ideia, as montadoras elas fazem uma parceria com as concessionárias de veículos para que os trabalhadores do setor produtivo possam estar se qualificando, possam estar se atualizando nas modernizações que saem de fábrica hoje os automóveis. A questão de injeção eletrônica, sensor de ré, alarme disso e alarme daquilo, abrir porta sem precisar por chave, né? Então o carro hoje está totalmente moderno e os trabalhadores têm se qualificado. E aqueles que não estiverem devidamente qualificados, tanto para o setor de vendas como para o setor de produtivo, o setor que pega na massa ali, o mecânico, o funileiro, tal, são novas tecnologias que precisam ser repassadas e integradas para que o trabalhador possa se capacitar e exercer com qualidade, né, esse serviço dentro da concessionária, e aqueles que não estiverem preparados para essa modernidade simplesmente vão ficando à margem da exigência que o setor tem feito em relação ao desenvolvimento e à tecnologia que tem sido utilizada cada dia mais nos automóveis no nosso país. O mercado hoje em Osasco tem quantos trabalhadores, Góes? Em Osasco e região? Olha, nós não temos um número preciso porque nós precisamos inclusive atualizar o nosso cadastro, né? Agora mesmo eu, por acaso, né, parece brincadeira, passando ali na Vila Iara, no Jardim Wilson, né, eu vi que surgiu uma nova concessionária, uma concessionária da Citroën, e ela agora está sendo cadastrada lá no sindicato. Nós vamos manter contato com esses trabalhadores, já entregamos a convenção coletiva, e nós, eu acho que aproximadamente aqui, em todo o conjunto, né, nós devemos ter uns 5 mil trabalhadores, né? 5 mil é do setor de novos, né? E temos usados também, mas usados é muito complicado porque é difícil de você fazer e existe uma rotatividade muito grande no setor de usados. Mas setor de novos, eles preferem manter o profissional porque ele custa caro para concessionária e para montadora. Então é mão de obra especializada, é mão de obra que precisa estar mantendo. Porque se você prepara um profissional e você não valoriza ele,
teu concorrente vai lá e pega um trabalhador qualificado e ele vai prestar justamente aquele serviço onde você, né, qualificou um sem ter o custo de qualificar. De qualificação. Exatamente. Né? Exato. Ô Góes, o papo está muito bom, mas a gente precisa agora fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com José Elias de Góes, ele que é presidente do Sinecovel, o Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Veículos, e também do CISOR, o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social. O Góes, nós falamos muito acerca do mercado, a quantidade de trabalhadores, o crescimento das concessionárias, mas assim, esse mercado anda bastante aquecido nesse período de redução do IPI, esse incentivo que o governo federal vem dando para que as pessoas tenham, para que o brasileiro tenha acesso ao automóvel e que esse mercado, que é importante, que gera muito emprego, continue aquecido. Na verdade, o governo tomou duas medidas, né? Por exemplo, o governo reduziu, né? Já vem aí há mais de 6 meses com a redução do IPI, né? O que aumentou muito as vendas, mas eu achei um pouco contraditório. Né? Por quê? Porque na pesquisa que nós fizemos, o governo teme, né, 2 fantasmas, né, aí na economia. Primeiro é a inadimplência e depois é a alta da inflação. Ora, se você reduz o IPI, você está favorecendo praticamente um setor, porque foi o setor de automóveis, né, e o setor de linha branca, né, e mais outros setores de materiais de construções, tal. Para a gente explicar para o nosso telespectador, linha branca são as geladeiras, fogões, eletrodomésticos, fogão, máquina de lavar. São os eletrodomésticos em geral, né, principalmente os de cozinha. Né? Exatamente. E nós percebemos o seguinte, que o setor de montadores de automóvel, embora tenha um salário altíssimo, já não é mais como era antigamente, mas tem um salário altíssimo, não é? E é bem remunerado, tem alguns direitos que foram conquistados justamente com muitas lutas, mas é um setor que ele não gera tanto emprego quanto a micro e a média empresa, né? E foi o setor privilegiado. Então, com o aumento
das vendas, em consequência da isenção desse pacote de bondade da presidente Dilma, né, que começou no governo Lula, em reduzir o IPI, porque na verdade quando o governo reduz o IPI de um setor, ele está realmente favorecendo aquele setor, né, e até a própria economia, mas você tem que pensar nos prós e nos contras. Né? Por quê? Porque você, reduzindo o IPI, as vendas cresceram. Mas em compensação, o setor de automóveis usados, ele estagnou, ele está parado. Hoje não se vende um automóvel usado. Por quê? Porque com a redução do IPI é mais vantajoso para o consumidor comprar um automóvel usado, entrar num débito de automóvel novo, não é, do que do usado. Além do mais, além da redução do IPI, houve a facilitação do crédito. E aí, dois riscos que acontecem. O sujeito comprou um carro novo, se ele vai conseguir pagar lá na frente é outra coisa. É por isso que os bancos, não é, que financiam, as financeiras, os bancos em especial, eles estão com o pátio lotado de pessoas inadimplentes. Quer dizer, aquilo que o governo mais temia, o aumento da inflação e a inadimplência. Quer dizer, você cria uma bolha. Você de imediato acelera as vendas, mas no futuro, o que já está acontecendo, você tem uma inadimplência muito grande e tem a elevação da inflação. Porque na medida que você não consegue pagar, você simplesmente contribui, né, para que a economia fique fraca, não é verdade? Então, nós temos essa preocupação e isso está acontecendo. Está acontecendo, mas o IPI reduzido continua até dezembro, e inclusive os vendedores, né, reivindicaram para nós, né, está tudo assinado, que nós seguíssemos a legislação da CLT, que proporciona 2 domingos trabalhados e 1 descansado. E nós terminamos fazendo esse acordo aqui com o Sindicato do Comércio Varejista, aqui com o companheiro Jurandir, e temos no meio do ano uma negociação para a gente fazer um reajuste, né, ou ajuste nas pendências da convenção, em suas cláusulas que podem ser modificadas, e podemos até rever, inclusive, a questão econômica. Né? Agora, esses 2 domingos trabalhados e 1 de folga em Osasco, diferente de São Paulo, em Osasco e região, diferente de São Paulo, não significa que a concessionária tenha que fechar, desde que ela tenha funcionários diferentes trabalhando nesses domingos, não é isso? Não necessariamente. Algumas fecham, né? Mas não necessariamente. Qual foi a nossa preocupação? A nossa preocupação é que havia um clamor, havia um descontentamento muito grande dos vendedores, né, em relação à questão da obrigatoriedade de trabalhar todos os domingos. Né? E o pior, trabalhar todos os domingos não quer dizer que você vai vender. Porque você sabe que tem a sequência. Você vende, depois eu tenho que vender. As vendas são divididas. E conforme seja o volume de venda, aquele vendedor que está no fim da fila, né, ele fica sem vender. Quer dizer, você trabalha o domingo, embora você trabalhando no domingo na nossa convenção, você tem direito a R$150, tem direito a mais R$20 para almoço, é vetado o fornecimento de marmitex, entendeu? Você tem vale transporte, tem uma série de benefícios, não é? E você ainda tem uma folga na semana sequente à trabalhada. Né? Mas isso não é tudo para o trabalhador. Você não tem vida social. Você não consegue ficar junto com sua família. Convive com a família, fica prejudicado. Né? Convive com a família, você tem seu patrimônio, você tem casa na praia, tem o sítio, ou casa na praia ou sítio, mas você não consegue usufruir. Né? Então, fica uma coisa muito constrangedora. Então, havia esse anseio dos trabalhadores. Hoje não, hoje o trabalhador pode se organizar. Ele tem um cronograma de quando ele vai trabalhar e quando ele vai folgar, e ele consegue se organizar sua vida social, voltar ao convívio da família. Né? E tem uma multa estabelecida, o ano passado foi R$1.500, esse ano em São Paulo passou para R$1.700, mas nós resolvemos fazer uma multa, né? Até mesmo porque o ano passado não houve nenhuma quebra desse acordo, nós resolvemos pôr a multa no salário normativo, hoje está em cerca de quase R$1.000, né? Que nós achamos que é uma multa até razoável, né? Para se pagar. E ninguém quer se submeter a isso. Além do mais, tem a questão do acordo que foi firmado. Né? Nós estamos aí negociando esse ano com o sindicato patronal e nós achamos que a negociação esse ano foi uma negociação relativamente boa. Por quê? Porque nós conseguimos, no período onde o trabalhador vai receber 13º, o mês de dezembro e novembro, já com reajuste.
foi 8%, muito menos do que o ano passado, não é? E lá em São Paulo, com outro sindicato, nós assinávamos a convenção feita numa negociação coletiva. Só eram 60 e poucos sindicatos, mais a federação, e nós, como somos um sindicato aqui urbano, né, um sindicato aqui da região de Osasco, nós não poderíamos contrariar, né, os índices, né? Não poderíamos fazer mais reivindicações, mobilizar a categoria para que a gente tivesse um reajuste melhor e melhores condições nas cláusulas da nossa convenção. Então ficávamos refém. Agora esse ano nós conseguimos avançar, né? Só não conseguimos avançar no índice porque foi o parâmetro. Por quê? Porque o proprietário de concessionária em São Paulo, capital, é o mesmo proprietário aqui da nossa região. Ele fechou lá por esse índice, ele vai querer fazer... Querer fechar aqui, ele pode até fazer algumas concessões, como nós fizemos, né, algumas concessões aqui na algumas reivindicações, além do que foi assinado em São Paulo, e já conversei com a nossa convenção, ela tem mais de 70 cláusulas. E eu tive conversando com o sindicato patronal, com o advogado do sindicato patronal e com o nosso advogado, doutor Lindolfo, inclusive a categoria deve muito, né, para o doutor Lindolfo, que ele é uma pessoa, além de ser um excelente profissional, ele é uma pessoa muito ética, né? O doutor Lindolfo já conversou aqui com a gente, já, né? É uma pessoa muito ética e nos honra muito tê-lo como nosso advogado do nosso sindicato. Que para o ano nós vamos fazer vamos enxugar a convenção. Aquilo que está na CLT, aquilo que está na Constituição, para que ele vai estar na convenção? Se a convenção é um instrumento que você tem que avançar extra, né? Para além acima, da CLT, né? Para que pôr aquilo que está na lei? O que é na lei tem mais é que ser cumprido. Exato. Se não for cumprido, nós vamos reivindicar o direito dos trabalhadores. Então vamos reduzi-la no sentido das leis, mas vamos tentar aumentá-la no sentido de novas cláusulas que favoreçam os trabalhadores desse setor, porque todos os trabalhadores merecem, mas esse setor nosso é um setor importantíssimo na economia e no desempenho do progresso desse país. Tá certo, mas e você que fala com tanta propriedade de saúde dos trabalhadores, agora que você mencionou do convívio com a família, do vendedor de automóvel, como é que anda a saúde do trabalhador de concessionária? Olha, a saúde do trabalhador em concessionária, ela melhorou bastante, né? Depois que nós, como a minha área de militância sempre foi saúde do trabalhador, né? Fui direção da CUT, no departamento químico lá de saúde do trabalhador, fui químico um bom tempo, e você sabe que o setor químico é um setor que compromete muito a integridade física dos trabalhadores. E nós procuramos não nos aperfeiçoar, que é até muita pretensão, mas procuramos adquirir conhecimentos nessa área de saúde do trabalhador. E nas concessionárias, embora pareça, né, tão inofensiva, mas ali tem muito instrumento ou elementos que comprometem a saúde do trabalhador. Por exemplo, a questão, nós tivemos vários avanços, o trabalhador pouco sabe disso. Foram avanços que durante esses anos que a gente vem negociando, nós procuramos observar o setor e também criamos uma comissão onde nós discutimos com o patrão, não é? Quando você fala para o patrão, convence ele que ele vai ter lucro, não é? De uma forma de preservar a vida do trabalhador e ao mesmo tempo ele faz o investimento de imediato, mas o retorno futuramente. Por exemplo, a cabine de pintura não tinha, o cara pintava carro ali, quer dizer, você que está do lado, você também inalava as substâncias, né, que agora deu até uma melhorada, mas a tinta automotiva ela contém muitas substâncias, inclusive chumbo, né? E isso comprometia muito, né? Então eu consegui provar, fazendo amostragem no exame de sangue dos trabalhadores, que eles estavam comprometidos. Por exemplo, outra coisa também que comprometia muito, né? Aí eu fui até um pouco cruel com as concessionárias, porque existe uma substância química muito forte chamada limpa-bico, que é quem tira o resíduo da queima, né, dos bicos injetores, né? Aquele resíduo que fica ali, você introduz aquilo ali, deixa o carro ligado e aquele monóxido que vai saindo, a substância queima, ia ficar dentro da concessionária. Muitos trabalhadores começaram a se sentir mal, enjoo, vista tal, e nós fizemos o exame e vimos que estava tudo comprometido. O que é que nós fizemos? Fizemos um sistema, né, foi adaptado o sistema, uma empresa foi contratada, onde todas as concessionárias hoje, elas conectam uma mangueira aonde os gases que são... Só que é o seguinte, do jeito que eu pedi uma fiscalização no Ministério do Trabalho, depois eu pedi uma para a CETESB, porque eles estavam poluindo o meio ambiente, né? Então eles falaram, mas você não resolveu o problema do trabalhador? Eu digo, mas eu vou inalar isso lá fora, os idosos, as crianças, né? Então não é justo. Papel do sindicato hoje também. Também. Acabou incorporando esse papel também. Exatamente. Então nós resolvemos
esse problema. Agora eles têm um coletor, onde eles fazem o resíduo, fazem a coleta daquilo ali, tem uma empresa especializada que recolhe e dá destino para aquilo ali. Agora, para onde vai, nós não sabemos, mas temos certeza que o meio ambiente aqui melhorou bastante durante o período que nós fizemos esse trabalho também de conscientização. Muitas empresas não tinham CIPA, nós criamos CIPA, eles achavam que era comércio e não precisava, e nós fizemos CIPAs em todas as concessionárias. Hoje nós temos, né, as empresas que são acima de 50 trabalhadores, elas são obrigadas, e mesmo as que não são, tendo 20 funcionários, ela já é obrigada a ter um representante para se preocupar com a integridade física, com a prevenção dentro do local de trabalho. E isso nós temos feito. Agora a gente imagina, o setor de vendas tem um problema que é clássico, é a questão da pressão, do assédio moral, o cumprimento de metas. É assim também das concessionárias? Já melhorou bastante. Antigamente aqui nós tínhamos um problema, rapidamente, que nós, por exemplo, os gerentes de vendas, né, tinham problema de assédio, inclusive moral, né, assédio sexual. As vendedoras, vocês sabem, do nosso setor são muito, né, bonitas, né? Eles falam sempre, quando eles vão contratar, de boa aparência, né? Quem não seja negra, não seja feia, né? E não seja gorda, né? Seja esbelta, pau, para poder trabalhar no setor. E elas eram aliciadas pelos gerentes, né? Inclusive nós chegamos a demitir um gerente, fizemos plantão em frente da concessionária, levamos carro de som, o conselho intersindical lá, porque o cara tentou assediar sexualmente essa menina, e ela não foi nos caprichos dela, era vendedora, e ele tentou prejudicá-la. Nós simplesmente conseguimos acabar com isso, né? Duas coisas que nós conseguimos acabar, com o assédio, porque hoje o cara tem medo, porque ele perde o emprego dele, ou perde o emprego ou perde vendas, entendeu? Porque o trabalhador, ele tem que prestar sua mão de obra, mas ele tem que ser respeitado tanto na questão moral como na questão sexual. E se o cara não está preparado para exercer a função que ele realmente deveria se comportar como um gerente, como uma pessoa exemplar, ele simplesmente procure outro ramo, porque no nosso setor aqui não acontece, que se acontecer, a gente toma as medidas, e as medidas não são das melhores para as concessionárias. Tá certo. Góes, queria agradecer a tua presença aí, esse bate-papo conosco, mas o nosso programa está chegando no final aqui. A gente vai conversar em outras oportunidades, vou trazer novamente para a gente falar de novo aí da questão de saúde do trabalhador, os avanços nesse setor. Mas por hoje é só. Nós ficamos por aqui, você já sabe. Não fique só, fique sócio. Visite o site do sindicato em www.secor.org.br e veja os benefícios de tornar-se um associado da sua entidade. E nós aguardamos você na próxima edição deste programa, na próxima segunda-feira. Até lá!